Que a paz esteja com todos. Vai se assentando no seu lugar. Vamos dar início ao nosso culto nesta noite. Vamos nos ligar no trono agora, falar com o Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos reunidos, ó Deus, diante da Tua presença. Senhor Jesus, nós clamamos, Senhor Jesus, se faça presente em nosso meio, Pai. Tira, Senhor Jesus, toda a barreira. Tira, Senhor, todo impedimento. Tudo aquilo que não provém de Ti, ó Deus, caia por terra. Que o Senhor venha ter liberdade, Senhor Jesus. Que nós possamos nos ligar no Teu trono agora, Deus. Esquecer o físico, Deus. Esquecer o natural, Senhor. E nos ligar, Senhor, no sobrenatural, Deus. Na Tua presença, Deus, que é soberana, Pai amado, que é digna de todo louvor e de toda adoração, Senhor. Nós levantamos a Ti um altar nesta noite, Deus. Visita-nos, Senhor Jesus. Fala conosco, Deus. Opera em nosso meio, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço. Amém. Amém, irmãos? Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela em Salmos 145, 1. Salmo 145, versículo 1. Amém? Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza é insondável. Vamos adorar a grandeza do Senhor Jesus nesta noite. Declare com seus lábios que Ele é grande. Declare com seus lábios que Ele é poderoso, que Ele é soberano. Oh Pai amado, Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Deus, de todo louvor e de toda adoração, Pai. Que nós possamos derramar, Deus, um perfume suave, Senhor Jesus, a Ti, Senhor. Receba o nosso louvor nesta noite, Pai. Visita, Deus, cada coração. Faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz. As trevas têm que fugir. E as trevas vão fugir. Tremer com sua voz. Tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus. O começo e o fim, três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é
Bíblia diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus, Ele é único, Ele não mudou, Ele é imutável. Hoje minha mãe contou um testemunho breve, eu fiquei admirada e eu falei assim, é assim que tem que ser a vida do cristão. Sabe aquele crente que está anos na igreja e não muda? É porque nunca teve um encontro verdadeiro com Cristo. Porque aquele que tem um encontro verdadeiro com Cristo jamais vai ser o mesmo. Ela contou o testemunho de uma mulher que o seu marido não era evangélico e a esposa era. E ela foi num culto muito abençoado, chegou em casa quietinha, trocou de roupa, ele já estava deitado. No outro dia cedo ele falou assim, o que aconteceu com vocês na igreja ontem? Ela assim, por quê? Ele, porque eu acordei 1h à noite e você brilhava. Sabe o que é isso? É a presença de Deus. Sabe por que o Senhor permite, às vezes, as pessoas verem essas coisas, Paulo? Para que as pessoas se sintam impactadas com a presença de Deus. Sabe depois disso que ele viu? Ele aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, quando você está no caminho, o Senhor está cuidando da sua casa, o Senhor está cuidando dos seus. Você não precisa fazer nada, Diana. É Deus quem faz, é Ele quem vai fazer. Amém? Receba a missionária Rose que vai adorar ao Senhor Jesus. Vai glorificando o nome dEle aí no seu lugar. Boa noite, igreja. Que a paz seja com todos. Vamos continuar nessa mesma adoração, adorando ao Senhor. Se você sabe, adora comigo. Se você não souber, adore aí do seu jeito, glorificando esse Deus que é grande e exaltado nessa noite. Aleluia, Jesus. Oh, papai, Tu és tudo, Senhor. Sou grato a Ti. Tudo o que tenho é Teu, mesmo que me peça, ó Deus, eu lhe darei. Algo pra mudar em mim, ou sacrificar pra Ti, eu lhe darei. Da sua doce voz me convida para te adorar. És meu anelo, o meu refúgio, minha vida inteira entrego a Ti. És meu amado, grato a Ti. Tudo o que tenho é Teu, mesmo que me peça, ó Deus, eu lhe darei. Algo pra mudar em mim, ou sacrificar pra Ti, eu lhe darei. Perco em Seu olhar e me lanço em Suas mãos, e a beleza da Sua doce voz me convida para te adorar.
Tu és amado, Senhor, Tu és adorado, Jesus. Oh, papai, recebe, Jesus, todo louvor e adoração nessa noite que é direcionada a Ti, Senhor. Aleluia, Jesus, santo, santo é o Senhor. Adoro o Senhor, igreja, porque Ele está neste lugar. Oh, aleluia. Da sua doce voz me convida para te adorar. Tua face eu quero ver, o seu vinho me embriagar. Nada vai me separar de ti, insondável é o seu amor. Você pode sentir a presença do Senhor aí. Se embriaga do vinho do Espírito Santo nessa noite. Oh, aleluias. Aplauda o Senhor bem forte, que é para Ele. Aleluia, Deus. Quantos se sentem afastados do Senhor Jesus? Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Você pode estar falando assim, pensando, pastor, a senhora fala tanta coisa aí, mas eu nunca encontrei Jesus dessa maneira, eu nunca senti Jesus dessa maneira. O Senhor está à porta, Ele diz, eis que estou à porta e bato. Pastora, mas o que eu faço? Abra somente o seu coração. Pastora, eu já ouvi, eu já encontrei, mas eu me afastei. Eu deixei de lado. Eu fiz como filho pródigo. Eu fui conhecer o mundo lá fora. Eu fui experimentar as coisas lá fora, desfrutar. Ei, o Pai está com os braços abertos, esperando o reencontro com o Filho. Fala para o Senhor, vem mais uma vez, Senhor Jesus. Vem mais uma vez e faz tudo novo em meu coração. Um dia eu estava desviada dos caminhos do Senhor. E o Senhor falou algo através de um pastor. Ele disse assim, Diana, eis que é a menina dos meus olhos, escolhida por Deus. Sabe o que eu saí falando da igreja? Eu e Deus no particular? Deus, mas o Senhor fala isso para todo mundo. Eu, descrente, eu pensei assim e falei com Deus. Só que eu fiz um desafio com Deus de coração aberto. Se é isso mesmo que o Senhor falou, o Senhor vai transformar a minha vida. O Senhor vai transformar a minha história. O Senhor vai tocar aonde ninguém toca, onde só o Senhor pode tocar. E sabe o que Ele fez? Ele tocou, Ele transformou, Ele mostrou que era Ele falando comigo naquela noite. Então faça um desafio, você e Deus no seu particular. Fale com Ele no seu particular, porque Ele não vai deixar de te responder. Aleluias. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer seus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande. Deixa o Senhor te mostrar. Mostra essa geração
teus prodígios e sinais. Pressa para Ele, vem, Senhor. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina, Deus, ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Oh, aleluias. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. E ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Ora vem, Senhor Jesus. Faz, Senhor Jesus, teus prodígios e sinais nos nossos meios, Pai. Opera, Senhor Jesus, no meio do teu povo, Deus. Aviva a chama, Senhor, que um dia foi apagada. Meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. E ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Oriandarás, xeriandarás.
Oh, labaraxere andarás. Vai falando com o Senhor aí no seu lugar. Saia daqui nessa noite declarando, até que o Senhor venha, Senhor Jesus, nós iremos clamar, nós iremos buscar, Senhor Jesus, nós iremos gastar a nossa vida, Senhor, diante do teu altar. Adore, Senhor Jesus, com suas palmas. Receba o pastor Rodrigo, amém? Se você sair dessa noite aqui, pelo menos com a curiosidade e a vontade de falar assim, Senhor, se é isso mesmo, o Senhor vai visitar o meu coração, com sinceridade no seu coração, você vai obter respostas de Deus essa semana. Amém? Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém, irmãos? Queria que você colocasse a mão sobre o seu coração. Que você orasse ao Espírito Santo de Deus neste momento. Falasse com Ele. E que Deus venha visitar o teu coração nessa noite. Que Ele venha falar comigo, que Ele venha falar com você nessa noite. Aquilo que Deus tem a ministrar em nossos corações. Espírito Santo de Deus, nós oramos neste momento, Pai, que a Tua palavra venha falar, Senhor Jesus, ao meu coração e ao coração de cada irmão e de cada irmã que aqui está, meu Pai. Nós te pedimos, Senhor Jesus, a Tua glória, a Tua paz em nosso meio, que a Tua presença, Senhor Jesus, venha se fazer eficaz em nosso meio, meu Pai. Que o Teu agir e o Teu querer venha vir em nosso meio, que possamos entender a vontade do Senhor em nossas vidas, que possamos entender aquilo que o Senhor tem a ministrar no meu e no coração de cada irmão aqui, e que possamos, Senhor Jesus, entender como estamos cuidando da Tua arca, meu Pai, da arca de Deus, da presença do Senhor em nossas vidas, qual a importância que nós estamos dando aquilo que o Senhor tem em nossas vidas, meu Pai. Por que nós estamos aqui nesta terra? Qual é o seu propósito? Sobre cada um que aqui está, meu Pai. Nós te pedimos que nós venhamos a se diminuir diante da Tua presença e que o Senhor venha crescer. Que viemos a entender que sem a Tua presença nós não somos nada, e para que haja bênção na minha casa, de casa de cada irmão que aqui está, sem a Tua presença, Senhor Jesus, nada nós somos. Por isso nós te pedimos a Tua glória e a Tua paz sobre as nossas vidas, Pai. Abre a sua Bíblia comigo lá em 2 Samuel 6:6. Segunda Samuel 6:6. Amém? Quem encontrou e dá um glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e chegando a ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e assegurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus
o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até ao dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar a arca de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoa o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a casa de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os levaram à arca do Senhor, tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Pode tomar seu assento? Senhor Jesus, eis aí a tua palavra, Pai. O Senhor venha falar em nossos corações essa noite, segundo o desejo do teu coração, Espírito Santo, sobre cada um dos teus filhos. Assim nós te pedimos, te glorificamos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus hoje colocou esta palavra em meu coração sobre nós cuidarmos da arca da aliança. A Bíblia vai dizer que ali, chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. E ali a Bíblia vai dizer que, por essa imprudência, morreu ali junto a arca de Deus. Eu quero trazer para você qual a importância da arca de Deus na minha e na sua vida, e qual a importância de nós cuidarmos da obra da casa do Senhor. Eu e você, nós fomos criados, formados, nós estamos aqui nessa igreja sentados, ouvindo a palavra de Deus, porque Deus nos escolheu para estarmos aqui, onde outras pessoas estão em outros lugares neste momento, descansando, o seu descanso merecido, talvez num bar bebendo, talvez fazendo um churrasco, bebendo, talvez curtindo com os amigos, e amanhã vai trabalhar. Eu e você escolhemos estar na casa de Deus, a buscar a presença de Deus e a arca de Deus, porque a coisa mais importante que existe para mim e para você, irmãos, é esta arca da aliança aqui neste altar, que é a presença de Deus. Aí eu quero fazer uma pergunta para mim e para você: como que você tem cuidado da arca do Senhor, a arca da aliança? Como que você tem cuidado da presença de Deus na sua vida? Como que você tem cuidado aquilo que Deus entregou, que é a presença do Espírito Santo, a coisa mais preciosa que nós temos? Nós somos vaso de barro nas mãos do oleiro. Eu e você erramos, o vaso ele se quebra nas mãos do oleiro, mas dentro de mim, dentro de você existe a pessoa do Espírito Santo, um tesouro precioso, a coisa mais importante que você tem, que é a presença de Deus. E como que você tem cuidado da presença de Deus na sua vida? Ainda que a Bíblia diz que o seu homem
exterior se corrompa, o seu homem interior, ele renova dia a dia. Por quê? Porque a presença de Deus que está dentro de mim, dentro de você, é a mensagem que tem você ouvido a ministrar no seu coração, que traz a transformação de dentro para fora. Eu até brinquei esses dias que existem pessoas que não se converteram ainda. Existem pessoas na terra que são convencidas, não convertidas, se dizem crente, mas que escandalizam o nome de Jesus. Hoje eu conversava com um jovem e falava, muitas pessoas têm escandalizado o nome de Jesus. Um exemplo, você não pode pisar neste lugar, e aí neste lugar tem vários amigos seus pisando no mesmo lugar, que é uma lamaçal do pecado, aquilo que nos afasta de Deus. E as pessoas olham para mim, para você, irmãos. Olha o crente lá, junto na roda dos escarnecedores. Olha o levita, olha o pastor, olha a pastora, olha o homem ali que se diz de Deus, está ali junto na roda dos escarnecedores. E isto para mim, irmãos, é vergonhoso, porque nós estamos envergonhando o nome de Jesus para as pessoas. E como que as pessoas irão orar para nós que somos imagem e semelhança de Deus vivo aqui nessa terra? As pessoas irão ter uma má impressão de Deus, e as pessoas não querem conhecer a este Deus. Por quê? Por causa das atitudes das pessoas. Tem pessoas que estão 5 anos, conhecem Jesus, 10 anos, 20, mas ainda não se converteu. O que é se converter, irmãos? Se converter é você ser uma nova criatura em Cristo Jesus, e as suas atitudes ser diferentes com as das pessoas do mundo. É você ser uma pessoa diferente, ver o amor de Deus em mim e em você. Aí eu quero fazer uma pergunta para mim e para você nessa noite. As pessoas têm visto o amor de Deus? Têm visto a arca da aliança, a presença de Deus em mim e em você? Quando a pessoa é marcada pela presença do Espírito Santo, irmãos, aonde a pessoa pisa, ela faz a diferença. Aonde a pessoa anda, o linguajar dela é diferente. Por quê? Porque nela ela carrega a presença de Deus. O que fazia diferença na vida de Davi? Por que Davi, quando ele tocava a harpa, as pessoas eram libertas, os demônios não resistiam? Porque era a presença de Deus. O microfone, este altar, este som, nada faz a diferença aqui nesta igreja. O que faz a diferença não é a nossa roupa, não é a nossa calça, não é o sapato bonito que a gente usa. O que faz a diferença na vida das pessoas é a presença de Deus que marca a vida das pessoas. E a Bíblia diz que aonde você colocar a planta dos seus pés, aquele lugar é abençoado. O que eu quero trazer para você? Aonde chega um homem de Deus, uma mulher de Deus, aonde chega um profeta do Senhor, até o lugar ele muda, irmãos. Por quê? Porque quem tem a presença de Deus, irmãos, as pessoas veem algo diferente em mim e diferente em você. Por quê? O que faz a diferença em mim e em você é a presença de Deus em nossas vidas. Aí eu quero fazer a pergunta para você novamente: como que você tem cuidado, que é o tema nessa noite, da presença de Deus, a arca da aliança na sua vida? Ali tentaram segurar os bois ali, a Bíblia vai dizer que as deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. O que eu quero trazer para você? Muitas pessoas querem ajudar a obra de Deus,
ajudar Jesus, você não precisa ajudar Jesus. Alguém precisa ajudar Deus, hein, irmãos? Ninguém. Nós somos o canal de bênção para as outras pessoas. Mas Deus nos chamou para algo. Ajudar não é ajudar a obra de Deus. Pastor, eu vou ajudar, eu vou aí na sua igreja cooperar e ajudar a sua igreja. Eu vou aí ajudar na sua igreja, numa oferta para abençoar a sua igreja. Deus não precisa de ajuda, irmãos. Sabe o que Deus precisa? De pessoas com compromisso que fazem as coisas acontecerem, irmãos. Eu vou tocar aí na sua igreja, pastor, porque eu vou ajudar. Não tem música nessa igreja, irmão. Deus não precisa de ajuda, irmãos. A igreja precisa somente de ter a presença de Deus em nossas vidas. Agora, o ajudar, irmãos, Deus não precisa de ajuda. Deus precisa de pessoas comprometidas com a sua obra. É o que? Eu sei tocar, eu vou fazer bem a obra de Deus. Se eu tenho um talento nas minhas mãos, eu vou deixar Deus me usar. Mas a partir do momento que você se exerceu para algo, não é uma ajuda, é um trabalho. Por quê? Deus te capacitou para isso. Mas pastor, vamos dar um exemplo aqui. Você fazer a obra de Deus, você executar um trabalho. Eu sou um gestor na fábrica, e ali tem vários funcionários que são profissionais daquilo que eles fazem, são formados, passou pelo treinamento do Senai para ser um empilhadeirista. Então ele tem a qualificação para ele trabalhar. Só que nem todas as vezes, em algum serviço, por mais que ele seja um profissional, tem coisas que as pessoas fazem no trabalho ou na casa de Deus, que elas têm um treinamento, elas sabem aquilo que elas estão fazendo, e nem outras coisas elas sabem. Pastor, eu não estou entendendo, vou chegar no ponto onde que Deus está colocando no meu coração, que é o quê? Às vezes a gente não sabe tocar tão bem, mas a gente dá o nosso melhor. Às vezes eu não sei instalar uma lâmpada, né, para descer, mas a gente dá o nosso melhor. Às vezes eu não sei, pastor, instalar esse papel de parede, é a primeira vez, mas a gente dá o nosso melhor. Por quê, irmãos? Porque é chamado a madeira de acácia. O que é a madeira de acácia? É a madeira disponível para a obra do Senhor. Então, Deus, Ele escolhe, Deus derrama um dom para a gente fazer a obra do Senhor, mas também Deus conta com madeiras de acácia na sua obra, irmãos, que é o que? A madeira disponível para a obra. Pastor, eu não sei cantar tão bem, pastor, eu não sou afinado, eu não sei pregar, eu não sei tocar, mas é a madeira de acácia. Então, quando Deus colocou você como madeira de acácia, Deus não te colocou na obra para ajudar a obra de Deus, Deus confiou a obra de Deus nas suas mãos. Pastor, eu vou ali na praça fazer um evangelismo, eu não sei falar, eu não sei pregar, pastor, eu não sei evangelizar. Fale o que Jesus fez na sua vida e faça o teu melhor. Por quê? Porque Deus irá te capacitar para a obra do Senhor aqui nessa terra. Só que para executar a obra de Deus, primeiro, temos que estar na vida no altar do Senhor. Porque se nós queremos ajudarmos, ali os bois deixavam pender. E ali a Bíblia diz: então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Que é o que, irmãos? A obra do Senhor não é brincadeira. Eu vou ajudar a obra de Deus. Não, irmãos. Tem muitas pessoas que estão mal posicionadas diante da presença de Deus e querem ajudar. Não, irmãos. A obra de Deus, elas precisam de pessoas que tenham a presença de Deus e que deixam Deus usar as pessoas na sua casa. Por quê?
A obra que Deus começou aqui nessa terra, irmãos, na minha e na sua vida, Deus não faz nada pela metade. Deus, Ele conclui a obra de Deus. Só que, quando eu e você fazemos a obra do Senhor, a Bíblia vai dizer assim, ó, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. Por 3 meses a arca ficou ali na casa de Obed-edom. E o que a Bíblia vai dizer? E abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. A arca da aliança, a presença de Deus, esteve na casa da Vandercy e do Paulo por mais de 1 ano, não foi? Você imagina o tanto que a casa de vocês foram abençoadas. Por quê? É a presença de Deus. Aí a Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios 15, 58, sede firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quando você faz e executa a obra de Deus, quando você abençoa, pastor, eu vou ofertar, irmãos, pode ter certeza de uma coisa, que a sua porção está garantida. Você não está ajudando a Deus, você está abençoando a casa do Senhor, você está executando a obra de Deus, e pode ter certeza de uma coisa, irmão, que Deus tem bênção para a sua casa, Deus tem bênção para a sua família. Por isso que esses 19 anos que eu sirvo a Deus e faço a obra de Deus, Deus tem concluído os sonhos mais secretos e particulares dos nossos corações. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo, não é eu que abençoo a sua casa, não é a pastora que abençoa a sua casa. Aqui nós pregamos, ensinamos, tem a presença de Deus, mas o que vai abençoar a sua casa é a presença de Deus, é a arca de Deus. É o quê? Você levar esta arca, você levar esta palavra em praticidade na sua casa. Aí Deus vai abençoar a sua casa. Por que tem pessoas que estão na igreja e não são abençoadas? Por quê? Porque não estão levando a presença, a arca, para dentro da sua casa. O que vai abençoar a sua casa, irmãos, a Bíblia diz que só por 3 meses ficou ali, naquela casa. E abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. O que significa isso, pastor? Que Deus abençoa não somente você, mas aqueles que estão ao seu redor. Eu já tive essa experiência de uma oração que eu clamei a Deus por algo pessoal meu, e várias pessoas foram abençoadas. Porque aonde está um homem de Deus, um homem de oração, uma mulher de oração, irmãos, aquele lugar, aquele recinto, Deus muda o quadro, irmãos. Por quê? Não é porque é o pastor Rodrigo, eu sou pecador, eu sou vaso, barro, mas porque tem algo precioso dentro de mim e dentro de você, que é a presença de Deus. Aí eu volto a dizer para você, como que você tem cuidado da presença de Deus, Carlos, na sua vida? Como que você tem cuidado da arca da aliança dentro da sua casa? Na disciplina, na educação dos seus filhos. A sua oração como pai, como mãe. Às vezes nós se preocupamos com nossos filhos. A idade que chega, não são maduros, ainda vai entender ser maduro um dia. Só que nós se preocupamos. Assim como um dia minha mãe se preocupou comigo, e ela orava muito por mim. A sua e a minha oração, ela tem um grande poder no mundo espiritual. E através de nossa oração como pais, mãe que você é da sua casa, Deus abençoa o seu filho, Deus cuida do seu filho. Por quê? Porque não é as minhas palavras, mas a palavra de Deus, que Deus abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Vários projetos de vida que eu coloquei dentro da igreja. Sabe o que a gente faz no começo do ano? Eu colocava sempre minha família. Deus abençoa a vida financeira da casa. Eita Jesus.
dar bênção para minha família. Acho que todo mundo da minha família, para a glória de Deus, tem a sua casa própria. Um não tem. Por quê? Porque a arca não estava dentro da casa. Aí houve separação. Separou da esposa. Nós está com a casa, né, pastor? A presença de Deus não estava na casa, mas a casa ainda está. Por quê? Porque a bênção que eu coloquei no altar, a oração que eu coloquei no altar, Deus sela no mundo espiritual, ninguém tira, irmãos. Olha que tremendo, irmãos. Eu não parei para pensar nisso. Ainda que a vida familiar se desestruture muitas das vezes, mas aquilo que nós colocamos nas mãos de Deus é abençoado, e o que é seu, o diabo não pode pôr as mãos. Aquilo que está nas mãos de Deus, ninguém pode pôr as mãos. Não é o grito de vitória que nós demos no final do culto, Romanos 8:31? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isaías 43:13, operando Deus, quem impedirá? Quando a arca da aliança, a presença de Deus está na sua casa, e Deus vai abençoar toda a sua família, toda a sua parentela, Ele faz e ponto final, e ninguém pode pôr a mão. Mas pastor, existem algumas permissões que Deus permite em nossas vidas, para nos provar. Ou você acha que a vida de crente é só de vitória? A vida de crente às vezes tem derrotas, tem percas. Quer que eu fale para você isso na Bíblia? A vida de Jó. Jó perdeu seus bens, perdeu até ao ponto de ele pedir a sua esposa falar para Jó: amaldiçoa o teu Deus e morra. Só que Jó, ele continuou adorando, e a Bíblia diz que Jó dizia assim: pastor, eu sei que o meu Redentor vive, e ele vai se levantar em meu favor. Quando Deus se levanta do trono para abençoar a tua casa, ninguém impede, irmãos. Aí você vai olhar a vida de Jó: pastor, eu sou fiel na igreja, não falta um culto, sou dizimista, sou ofertante. E por que às vezes Deus permite algumas coisas, algumas percas na minha vida? A Bíblia diz que Jó era dizimista? A Bíblia não diz que Jó era dizimista. Só que a Bíblia diz que Jó, ele era um homem reto, íntegro e temente a Deus. Indica-se que, digo eu, não o Senhor, um homem reto, ele é falho com Deus? Um homem íntegro, ele é falho com Deus? Não. Só que às vezes Deus permite algumas percas. Só que Jó, quando ele creu no Senhor, ele disse assim: eu sei que meu Redentor vive e ele se levantará em meu favor. Um dia que Deus se levantou do trono, em Jó 42:10, e Jó orava pelos seus amigos. Sabe aqueles dias, Vandeci, que a gente está quebrado, Terezinha, missionária? Sabe aquele dia, Paulo, que a gente está quebrado, e a gente abençoa a vida do meu irmão? A gente ora ainda pela vida do meu irmão. Jó, ao ponto dele estar com casca de telha se coçando, mas a Bíblia diz que quando ele ora pelos seus amigos, é quando a gente não tem mais força, e Deus te dá força, irmão. A palavra de Deus diz que Deus vira o cativeiro de Jó, irmãos, e Deus restitui tudo em dobro na sua vida. O que eu quero ministrar para a sua vida? Que mesmo quando você está quebrado, e você continua fazendo a obra do Senhor, quando você continua executando, mesmo você tendo quebrado, e você ora pelos seus amigos, ei, meu querido, a arca da aliança está na sua vida. Deus abençoa a sua vida e todos aqueles que estão ao seu redor. Deus restitui tudo na vida de Jó em dobro. O que eu quero dizer para você? Que a cada dia de humilhação que nós passamos aqui nessa terra, vale a pena fazer a obra do Senhor.
e Deus o abençoa em dobro, a tua casa e a tua família. Por quê? Porque Deus é fiel e Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Aí eu quero voltar, como que está o seu compromisso com a Arca da Aliança? Com a presença de Deus. A Arca da Aliança, a presença de Deus, ela não pode ser contaminada, irmãos. O pecado aí fora, as pessoas aí no mundo, porque Deus é santo, a presença de Deus é santa. Deus não divide a glória dele com ninguém. Não contamine aquilo que é puro, irmãos. É que nem um carro, Paulo. Você vai no posto abastecer, o combustível está adulterado, tem um risco de você parar na rua, não tem? Ou o carro vai indo, mas ele... Alguém já usou o carro assim? Uma moto assim? Eu já 2 vezes parei um Fusquinha que eu tinha e uma Titanzinha que eu tinha. Por quê? Combustível adulterado. Se você colocar combustível adulterado na tua vida, você vai correr o risco de ficar parado na rua, irmão. Parar no ministério, ou você vai ali pipocando. Mas se você coloca um combustível puro do céu, irmãos, você se torna uma Ferrari nas mãos de Deus, irmãos. Segura você que ninguém para, né, pastor? É sem parar. Você vai sem parar, irmãos. Por quê? Porque é um combustível bom, é um combustível de qualidade. Deus é bom? Deus é de qualidade na sua vida? Qual que é a maior qualidade que você e eu temos? Alguém pode me responder? Pegou a mensagem? Ixi, irmão, falhou. Qual que é? Vou dar uma pista, Davi falou: eu não tenho outro bem além de ti, Senhor. A coisa mais valiosa e de qualidade que nós temos é a presença de Deus. Davi era um homem pecador, não pecou? Como tantos da palavra de Deus. Só que eles priorizavam o quê? A presença de Deus. Salmo 51, 10. Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Porque o coração dele era arrependido. E a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração contrito, um coração arrependido. Aí, por que Deus fez Davi rei? Porque era um homem segundo o coração de Deus, pecou, errou, só que Deus conhecia o coração de Davi. Ei, você pode ser uma mulher, um homem de Deus aqui desta igreja, ou você que está aqui nessa noite, você pode ser falho, pecador, todos os seus defeitos que você tem, mas Deus conhece o meu e o teu coração, porque a natureza nossa, ela é pecaminosa, irmãos. Porém, nós temos que ter a natureza de Cristo, ser puros e santos, mas ninguém é. Só que nós temos que ir aos pés do Senhor. Senhor, perdoa os meus pecados, tenha misericórdia da minha vida. Aí, irmãos, a presença de Deus, ela está sobre a sua vida. Amém, queridos? E para concluir, a Bíblia vai dizer assim, ó, lá no versículo 12: então avisaram a Davi, dizendo: abençoa o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Deus abençoa a tua vida e tudo que você tem, por amor à presença de Deus, Gabriel, por amor à arca de Deus, a arca da aliança. Aí Deus abençoa. Por isso que nós temos que selar a presença de Deus. Você é selado. Você sabia que você é protegido? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque em você carrega a presença de Deus. Mas pastor, a luta está grande, pastor. A prova está grande na minha vida. Eu tenho passado por lutas, por afrontas. O senhor não sabe o que eu tenho vivido de batalha espiritual, que o inimigo quer me destruir, pastor. Ele quer me matar. A Bíblia diz que o diabo veio para matar,
roubar e destruir. Mas Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Eita Jesus, meu Deus. Deus está aqui nessa casa, irmão. Eu sinto a glória de Deus aqui falando com você nessa noite, irmãos. Ao seu derredor existe aquele que brama como um leão. Por isso nós temos que tampar as brechas, quando errar, vacilar, pedir perdão, se redimir ao Senhor imediatamente. Tem pessoas que deixam para depois, ou tem pessoas que, sabe aquela pessoa que pisa no meu calo? Aí você pede assim: pastor, vou pedir só 5 minutos para Deus, 5 minutos só, vou lá, vou dar um tapão, vou dar um tiro naquela pessoa, vou lá dar um soco naquele cara. Quem já não teve essa vontade? Aí você pede 5 minutos para Deus, só 5 minutos, Jesus. E se Jesus voltar nesses 5 minutos, o seu pecado? Por causa de 5 minutos, por causa muitas das vezes do nosso ego, do nosso eu, podemos perder a nossa salvação. Por isso nós temos que vigiar. Eu vou na igreja, eu vou no monte, eu busco a Deus, eu oro. Antes disso a Bíblia diz assim, vigiai e orai. Primeiro você vigia e depois você ora. Por isso que nós temos que vigiar muito mais. E aí a Bíblia diz assim, que ao nosso derredor existe um bramando como um leão. Só que dentro de você tem a presença de Deus, tem a arca da aliança. E a Bíblia diz em Apocalipse 5:5 que o leão da tribo de Judá está dentro de mim, dentro de você, irmão. E a Bíblia diz assim: maior é aquele que está em nós do que o que está lá fora. Maior é o Deus que nós servimos do que todas as provações deste mundo. Deus está dizendo assim para mim e para você: eu estou contigo. Por que você está com medo das afrontas, das lutas, das perseguições? Sou eu que estou com você. E se você está com Deus, a presença de Deus está com você, a Bíblia diz que você é a menina dos olhos de Deus. Quem mexer com você, mexendo com aquele que te chamou. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por isso nós temos que vigiar aquilo que plantamos. O que você planta, você colhe. E Deus, o Senhor, a casa de Obed-edom é tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Pois Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. A presença de Deus nós carregamos. O nome de ser chamado crente, evangélico, cristão. Vamos falar de título: pastor, missionário, missionária, levita, diácono, diaconisa. É uma alegria. Você carrega, eita Jesus, o nome de Deus dentro de você. Não é peso, não é por tristeza, é com alegria que a gente carrega a presença de Deus. Aí às vezes a gente com choro: eu sou evangélico, mas sou triste. Irmão, você tem tudo, irmãos. Se você tem Jesus, você tem tudo. O que significa prosperidade? Prosperidade significa a ausência de necessidade. Tem pessoa que tem tudo, tem carro, melhor casa, melhor carro, não falta nada, tem melhor comida, melhor coisa na geladeira, mas não tem a presença, não tem a arca, tem um vazio dentro dela. Ei, se você tem Deus, você tem tudo. Tem pessoas que podem ter tudo aqui dessa terra, ar-condicionado, pode ter tudo, irmão, piscina, casa na praia, pode ter uma casa na roça. Pastor, é errado. Não é, irmão. Você pode ter. Somos filhos de Deus.
Mas além de tudo que você pode ter, a coisa mais importante de você é ter Deus. Aí, pastor, aquele lá tem isso, tem aquilo, tem casa na praia, tem casa em Campos, tem isso, irmão. Você tem a coisa mais importante, que é o quê? Jesus disse assim: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Você tem o Espírito Santo. Aí eu quero dizer para você, irmão, que você tem, além da sua casa aqui nessa terra, pastor, minha casa é simples, tem algumas rachaduras, preciso de uma reforma, eu queria uma casa nova. Irmão, você tem uma morada no céu, irmão. Você tem uma casa no céu, meu querido. Talvez você pode olhar assim. Para mim, tá? Um dos ministérios mais árduos para mim é a intercessão. Eu tenho um ministério de pregar, eu sou pastor da igreja, eu sou missionário, eu canto, eu sou diácono. Pastor, eu sou intercessor da casa do Senhor. Eu oro pela sua vida, eu oro pela sua igreja. Para mim é um dos ministérios mais árduos. Por quê? É só Deus que vê o seu choro, as suas orações na madrugada. E Deus é um Deus recompensador. Por que que é o meu ver, tá? Porque é uma coisa que é no secreto, é a pessoa e Deus. Aqui, nossa pastor, que mensagem aqui, nossa, como canta bem. É algo que é visível a muitas pessoas. Status, fama. Agora a intercessão é algo que é joelho no chão, jejum, oração, choro, lágrima. E você sabia que tem pessoas que estão em cima do altar só por causa dos intercessores? Primeiro, nosso maior intercessor, que é o Espírito Santo, que é Jesus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Só que você sabia que tem pessoas que estão em cima do altar por causa da sua oração? Quer dar um exemplo? Por que vocês acham que a gente permaneceu aqui em Caçapava? Alguém pode citar? Pode falar, irmãos, pode participar. Oi? Por que vocês acham que eu e a pastora permanecemos aqui em Caçapava? Passamos por tanta coisa. Por que vocês acham que a gente permaneceu aqui? As orações, tem mais. Tem mais. Alguém pode citar aí? A Diana acho que sabe. O desejo de fazer a obra por Deus, tem mais. Eu vim aqui pregar para a pastora, passaram para a Helena, seria a mesma coisa? Sabe por quê, irmãos? Porque tem pessoas aqui nessa igreja que acreditam no nosso ministério, que estão conosco nesta visão. É por isso que a gente não desiste, irmão. É por isso que a gente não para. Por quê? Porque tem intercessores. Por quê? Porque eu tenho um chamado. Por quê? Porque eu sei que Deus que me chamou para essa obra, chamou a sua pastora para essa obra. Por quê? Porque tem pessoas nessa igreja que acreditam em nós, irmãos. E a Bíblia diz: onde há 2 ou 3, Deus está presente. Mas se eu estivesse aqui sozinho, pastor, eu tenho um chamado, eu acredito. A gente faz um culto aqui, outro culto, não tem ninguém. Eu cheguei a fazer propósito com Deus, irmãos. A ter poucas pessoas aqui nessa igreja, 5 pessoas, eu, a Vandercia, a pastora, eu acho que a Rafa, não lembro mais quem, 5 pessoas, e a irmã Andréia, e eu no monte orando: Deus, eu vou lá na igreja pregar, se tiver uma pessoa, eu sei que o Senhor está no negócio. Deus não deixou nenhum culto sem ninguém. Agora, se eu for na igreja, não tiver ninguém, eu sei que o meu tempo acabou, da pastora acabou, e o Senhor não quer que a gente continue lá, porque Deus estava nos provando para o ministério. E o que Deus fez? Olha tudo que Deus está fazendo, olha tudo que Deus fez. Só que não é a carteirinha de pastor que forma a gente de ano, não é o título que você tem, a faculdade que você tem de medicina. Meu irmão estava exercendo a medicina lá em Manaus. É a prática, é o deserto. Meu irmão está lá fazendo faculdade, fez faculdade e é médico lá em Manaus. Só Deus sabe o que meu pai fazia para ele, para pagar a faculdade dele. Só Deus sabe a história dele, do menino dedicado, do menino que ele
passou uma federal porque era um menino estudioso. Aí que eu quero trazer, pastor, eu não tenho dinheiro, pastor, para mim fazer uma faculdade. Aí, só basta você ter força de vontade. Olha Deus falando aí, pastor. Só basta você ter força de vontade, que as coisas irão abrir e se encaixar na sua vida. Pastor, mas você fala isso porque o senhor é pastor e Deus abençoa a sua casa. A Bíblia diz assim, que o véu se rasgou de alto a baixo. Antigamente era só os sacerdotes que podiam entrar, só que eles eram amarrados. Se eles tivessem pecado, eles eram, os seus corpos, puxados. Aí o véu se rasgou e Deus dá livre acesso para mim e para você falarmos com Deus e termos intimidades com Deus. E a Bíblia diz assim, que Deus não faz acepção de pessoas, não é título, é ser servo de Deus, é carregar a arca da aliança, buscar a santidade, que Deus vai abençoar a sua e a minha família, a nossa casa e os nossos vizinhos, todos aqueles que estão ao nosso redor, porque Deus tem compromisso comigo e com você. Se coloque sobre os teus pés no seu lugar. E que você fechasse os teus olhos, colocasse a mão sobre o seu coração e que você orasse neste momento. O que você tem feito com aquilo que Deus te deu? O mais precioso que Deus te deu. Às vezes perdemos a comunhão com Deus, a presença de Deus, numa roda de escarnecedores, por comer manjares que o inimigo oferece. Às vezes perdemos a presença de Deus por um pecado, por um erro que cometemos. Aí as coisas começam, o caldo se entornar na nossa casa, as coisas fugirem de nosso controle, dentro da nossa casa, os nossos filhos, o nosso casamento, a vida financeira, porque está faltando a presença de Deus. Ei, a Bíblia diz que 5 virgens eram prudentes, existiam as 10, 5 eram imprudentes. Nós temos que ter azeite, irmãos. Aí eu quero dizer para você, como que está o teu azeite? Como que está a presença de Deus? Pastor, eu estou vazio, pastor. Então você veio no lugar certo. Eu tenho sentido vazio no meu coração, então você está no lugar certo. Porque é como um vaso, é como um copo de água, ele só enche se ele estiver vazio. Pastor, eu estou pela metade, pastor, eu estou cheio, pastor. Aí Deus faz o quê? O vaso transbordar, irmãos. E aí o vaso começa a transbordar para a direita, para a esquerda, e a presença de Deus começa a invadir o ambiente. Por quê? Porque onde está o Senhor Jesus, a presença de Deus, alguma coisa acontece. E agora eu quero que você fale com o Espírito Santo. Como que você tem guardado a presença de Deus? Como que você tem cuidado, selado o seu coração dos ataques do inimigo, para querer roubar a presença de Deus? Sem tua graça, o que seria de mim? O que seria de você sem a presença de Deus? Sem a graça do Senhor? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de você sem a presença de Deus? Pois o bem que eu quero fazer
fazer E eu o não mal que consigo, eu mas o não mal que quero, eu quero, esse sim, não quero eu faço. acabo cometendo. Aí você comete o pecado. E meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Eu quero que você se renda ao Senhor essa noite. Meu corpo já foi vendido como escravo. Nós vamos se arrepender dos nossos E pecados. não existe bem nenhum em Nossas mim, falhas. apenas o pecado. Deus não vem achar em você Mas eu sei que no tocante algo que se afaste ao meu de Deus. interior, A única tenho coisa que pode nos prazer na separar de sua Deus lei. é o pecado, que a Bíblia diz Tu que és separa o homem meu amado. de Deus. Então Só que Jesus liberta-me veio de mim. na terra, morreu por Eu quero nós. ser O véu se a sua rasgou casa. pelos nossos pecados, então Se não você tem estiver separação. aqui, eu É sei, só eu e você que podemos venço separar, irmãos. o pecado. O perdão, Então Deus perdoa o teu pecado. Aleluia, até Jesus. que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia, Deus. Eu quero que você ore, Espírito Santo, neste momento. Que você fale com Deus neste momento. Espírito Santo, nós vamos aguardar o nosso coração, aguardar a presença de Deus. Espírito Santo, E o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual Você está numa eu guerra. não me rendo. você está numa peleja, Pois meu mas corpo pode ter certeza, a já foi convicção de uma vencido coisa, como que escravo. Deus está com você nessa Não guerra. existe bem Deus está com você nenhum nesse deserto, Ele vai fazer o mar, apenas até você o passar pecado. pela seca. Aleluia, Deus. Eu sei que no tocante ao meu interior Aleluia, tenho Deus. prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me Vença o de ti, pecado, pastor. Eu até não que consigo, não pastor. haja mais espaço. Ah, você pode sim, meu querido. Se verdadeiramente Cristo nos libertar, seremos livres. Cristo te libertou, seja livre para você viver a tua vida, irmão. Livre pra viver a tua Você desfrutar vontade. das bênçãos que Deus tem para a tua casa, Ao te conhecer, para a tua família. todo Você desfrutar meu daquilo que Deus tem entregado para você, meu se querido. enche de bondade. Se encha da presença de Deus. E Se encha da glória de Deus. o Espírito sobre a carne. Aleluia! Então se encha da presença de Deus. Aleluia! Quantos querem águas pelos tornozelos, pelos ombros? Eu não quero, eu quero nadar na tua Eu presença, quero Jesus. ser a sua Eu quero nadar na tua presença. casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Ame de mim, eu quero ser a sua casa.
e reina o Espírito sobre a carne. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Hoje eu estava aqui agradecendo a Deus, irmãos. Tantas coisas que nós projetamos, acreditamos, que Deus tem realizado nesta igreja, na minha casa, na sua casa. Por que, Carlos? Por que, Paulo? Por causa de uma palavra aqui, ó. Uma palavra-chave, que é: então avisaram a Davi dizendo: abençoa o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem. Por quê? Por amor à arca de Deus. Tudo que você tem, a tua casa, Deus irá abençoar por amor à arca de Deus. Por isso que aqui no altar, na igreja, nós não brincamos. Não é qualquer pessoa que nós colocamos aqui no altar. Não é qualquer um que a gente coloca para pregar, para cantar aqui no altar. É tudo direcionado por Deus. Por quê? O altar, aqui é onde tem um rio que traz a bênção sobre nossas casas, sobre nossas famílias. Por que a gente pede para os líderes sentarem nas primeiras fileiras da primeira cadeira? Por quê? Para vocês, que aqui do altar, vocês serão os primeiros a se beneficiar daquilo que vem do altar. Que é aquele que ora, aquele que cuida dessa casa, vocês são os primeiros a receberem. Toma posse da palavra, executa a obra de Deus. Então, são os primeiros. Só que também são os primeiros que levam as bordoadas, as afrontas, as notícias, os bombardeios. Vocês estão na mesma guerra que a gente, amém? Estamos juntos. A hora que a gente está passando por aperto, pela luta, a gente se ajunta, chora junto, como muitos choraram conosco. Nós choramos com os irmãos pelas lutas. A gente conhece aqui cada um as suas ovelhas. Só que a gente se ajunta, irmãos, é para o melhor. Por isso que a Bíblia diz assim que com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Aí o Espírito Santo de Deus vem. Sabe aquele desunido? Eu não vou mais na igreja, não. Eu oro na minha casa. Daqui a pouquinho o fogo se apaga, irmão. Sai da união, da congregação do justo. Daqui a pouquinho começa a beber com o vizinho, falar mal, fofocar. O pecado vem. Por quê? Porque Deus diz para nós temos que congregar, estar na casa do Senhor, que é onde a gente se fortalece. Quando a gente cai, o irmão vai lá, dá a mão para a gente levantar junto, a gente se levanta, a gente chora junto, a gente ora. Irmão, você está passando uma provação, irmão, você está passando por alguma luta espiritual, você precisa de alguma libertação, é aqui o lugar certo, irmãos, é que a gente cuida um dos outros. Vocês cuidam de nós, que somos pastores. Nós cuidamos de vocês. E a igreja cuida dos outros que irão entrar nessa casa de oração. Então, por isso que a gente tem que se selar aqui no altar. Aqui não pode ter... Sabe, às vezes que a gente fica com ciúmes. Quem já não teve ciúmes? Eu já tive ciúme dentro da minha igreja. O meu pastor. Só que aqui não pode ter, irmão. Aqui a gente não pode, eu aprendi uma coisa, e dentro da fábrica também, que a gente não pode, se eu misturar as minhas coisas emocionais, psicológicas, eu posso até perder meu emprego. É o quê? Eu agir por minha razão minha, pode chamar o sindicato para mim e eu ser mandado embora. E a obra do Senhor não é diferente, a gente não pode colocar as nossas emoções, mas aí é fácil, irmão. É fácil, Paulo? Você está lá, executando um serviço, um trabalho, o cara vai lá e faz o serviço tudo errado.
Você estava ali cuidando, fazendo o seu melhor, aí o chefe vai cobrar de você, daquilo que o serviço que foi pedido. O cara fez tudo errado. É fácil você engolir aquilo? Você não... É fácil, Paulo? A emoção é uma das coisas mais difíceis da gente lidar. Por quê? Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter domínio próprio. Para você dominar. Você sabia que cada um de nós aqui temos um leão dentro de nós? A ira. Uns conseguem dominar um pouco mais rápido, fácil, a ser domado. É aquele cristão que é explosivo. Qualquer coisinha, o pavio curto. Já viu aquele irmão que é pavio curto? E aí você domina o leão. Outros dominam mais fácil, com facilidade. Por isso que Jesus ensinou para nós que nós temos que ter domínio próprio. Amém, queridos? Você que irá dizimar e ofertar, pegue na tua mão o seu dízimo e a sua oferta neste momento. Você que irá honrar o Senhor aquilo que Deus te entregou. Pode vir aqui no gasofilácio adorando o Senhor. Se você desejar fazer no Pix, tem aqui o QR Code, tem a maquininha lá no fundo, tem o QR Code lá também. Do jeito que você desejar abençoar a obra do Senhor. Senhor, eu sei que Tu és fiel. Permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Estende as suas mãos para cá. Espírito Santo de Deus, nós oramos, Pai, pelos dizimistas, os ofertantes da Tua obra. Nós te pedimos, Senhor Jesus, a Tua graça, nós te pedimos o Teu poder sobre as nossas vidas, meu Pai. Que nunca venha faltar o pão, o dinheiro para pagar as contas, a mistura dentro de nossas casas. Mas, Senhor Jesus, a coisa mais importante que nós temos é a Tua presença em nossas vidas, Senhor Jesus. Assim nós te pedimos, te glorificamos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Toma o seu assento no seu lugar. Eu estarei dando os avisos, amém? Terça-feira, o nosso culto de oração, amém? Que horas? Às 19h30, amém? E nós temos uma programação diferente, que será o culto lá na igreja, a igreja, né, da Rosa, né? Que aqui em Caçapava mesmo, próximo, assim como nós combinamos. Estaremos ali às 4h30, isso? Às 16h, 4h da tarde, vai ser o culto lá, na Igreja da Rosa, um casal abençoado que nós conhecemos. Quem quiser ir, nos procure, converse após o culto. Temos 3 vagas no carro da missionária Rose. Nós iremos marcar, combinar, acho que na frente da igreja, melhor, Rose? Isso? Combinar um horário aqui dentro da igreja. Nós iremos avisar, colocar no grupo, e nós iremos lá no culto. Aí é para os guerreiros, irmão. Só para os guerreiros. Cadê os homens guerreiros, irmão? Ixi, cadê os varão guerreiros aí? Pastor, eu trabalhei a semana inteira. Sábado eu quero descansar. Não, irmão. Vamos buscar a arca, vamos buscar a presença de Deus? Amém? Nós iremos estar no culto de homens lá em Taubaté, depois da igreja. É desafio, irmãos. Cansados, trabalha a semana inteira, o sábado de folga, nós vamos separar para o Senhor. É só para guerreiro, irmão, que gosta de fazer a obra de Deus, que gosta de buscar o Senhor. Amém? Ontem estávamos aqui, eu, a Vandercy e a pastora, a missionária veio aqui à tarde, só para fiscalizar, missionária. Instalamos aqui, vamos terminar ainda, colocar aqui, colocamos iluminação, ficamos às 3h da tarde praticamente, até mais de 10h da noite. Estávamos aqui fazendo a obra de Deus.
Está vendo essa igreja limpinha que está aqui, cheirosa, bonita, aconchegante? Para você entrar aqui e receber hoje, irmão. Para juntos nós adorarmos ao Senhor. Saí daqui, fui trabalhar. Trabalhei até as 3. Fiquei preso na fábrica, chovendo, não conseguia sair. Cheguei em casa, dei um cochiladinho e já fui para a igreja, irmão. Pregamos aqui, já vou sair amanhã, trabalho de novo, 4 horas da manhã, 4h20, estou acordando. Só para guerreiro. Só que, pastor, aonde o senhor consegue tanta força assim, pastor? De onde vem tanto entusiasmo, vontade, alegria? É a presença de Deus, irmão. Que renova nossas forças, irmão. Sabe por que a gente não tem força, pastor? Está cansado, moído, Carlos. Mas a gente vem para a igreja. Sabe o que Deus faz? Ele renova as nossas forças. Correrão e não se fatigarão. Por quê? Porque a presença de Deus, irmãos, até o seu cansaço, ele vai embora. Você já percebeu uma coisa? Você está na igreja, bate um sono, uma vontade de ir embora, você começa a olhar para o relógio. Sabe o que significa isso? Não é só físico, não, irmão. É espiritual. Às vezes você tem que orar, porque existem batalhas espirituais. Eu falo isso por experiência própria, irmão. Já cheguei a vir para a igreja, líder, e a pastora na época falou para mim: Rodrigo, você tem que mudar, Rodrigo. Ah, mas pastor, eu trabalhei o dia inteiro, não me interessa. Minha mente foi transformada. Eu cheguei na igreja, depois mudou a minha mente. Por quê? Você imagina o pastor chegar aqui: irmão, vamos começar o culto? Vamos, glória, irmão. Vamos encerrar o culto mais cedo hoje, que eu estou cansado. Que alegria, que entusiasmo vão ter para vir para a igreja, irmão. Eu tenho que transferir para vocês o quê? A presença de Deus, a alegria, o entusiasmo. Eu estou moído, irmão. Mas aqui, ó, a presença de Deus me renova. Deus faz milagre, irmão. Por quê? É a glória de Deus sobre as nossas vidas. Mas falar que eu estou cansado, eu estou, irmão. Mas é a presença de Deus que faz a diferença no homem e na mulher de Deus. Amém? Se coloque sobre os seus pés. Domingo que vem, sábado, nós teremos a programação. Nós iremos participar. E domingo que vem é o último domingo do mês de novembro. E aí já está acabando o ano. Daqui a pouquinho vem Natal, Ano Novo. E já é o Ano Novo, 2026. Está passando os dias muito rápidos. Amém, queridos? Estamos envelhecendo. A barba está ficando branca, o cabelo está ficando branco. Mas a presença de Deus é que faz diferença, que até rejuvenesce as nossas vidas. Renova, né, irmão? É, irmão. Glória a Deus. Amém, queridos? Tem um visitante nos recebendo. Esqueci o nome do irmão, fui até procurar aqui. Como é o nome do irmão mesmo? Rodinei. Claudinei. Eu tive em contato com ele, falou comigo pelo Messi do Facebook. Pastor, que dia que tem culto lá? E nós ali comunicamos, depois não nos falamos mais, né? O Messi saiu ali, mandei uma mensagem. Mas hoje ele veio aqui visitar. Como é que a igreja recebe? Para ir embora jantar, irmão. Como é que a igreja recebe visitante? Aí, em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Temos culto aqui terça-feira às 7h30 e domingo às 19 horas. Amém? Por que a gente faz isso, Claudinei? Porque se falar que nem gatinho miau, sabe o gatinho? Seja bem-vindo. Devagarzinho eu faço os irmãos fazer de novo, irmão. Por quê? Tem que ser de leão. Eu estou cansado, no vez de eu acabar o culto, eu quero jantar, mas tem que soltar a voz como leões, amém, irmãos? A gente dá o grito de vitória aqui, Claudinei. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a gente dá um brado bem forte assim, ninguém, e depois a gente faz leões, amém? Vamos lá, igreja? 1, 2, 3. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém! Leões! Aê! Dá um abraço no seu irmão que está do teu lado, irmão. Deus abençoe. Uma excelente semana para todos, amém?